Dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo aqui para o evento Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 24, 26 e 28 de julho. Então, se você ainda não se inscreveu, quem está no YouTube pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou na minha bio. Você clicando aí no YouTube, você cai diretamente numa página de cadastro e depois você é direcionado a um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, todos os dias eu coloco conteúdos exclusivos até o evento. Então, você vai chegar lá no dia 24 já tendo um pouco mais de conhecimento do que eu falo, do que eu ensino. E no evento, você vai ter aí as 3 aulas online que não vão ficar gravadas, tá? Elas vão ficar disponíveis apenas na semana do evento. E para quem está no Instagram, para acessar e se inscrever para o evento online, é só entrar na minha bio, clica lá no link que está na minha bio, você faz seu cadastro, é direcionada também para um grupo de WhatsApp, tá bom? E se você ainda não recebe as notificações de live, essas notificações que eu entro ao vivo, no YouTube, clica aí na notificação do sininho e no Instagram, clica lá na estrelinha para que você consiga receber o aviso quando eu estiver aqui ao vivo, para você conseguir interagir pelo chat, para tirar dúvida, para a gente ir conversando aqui sobre o tema da live, certo? E o tema da live de hoje é como fazer o marido querer lutar pelo casamento. Esse é o tema de hoje. Quando a gente pensa em querer que o marido lute, muitas vezes a gente se sente numa posição de estar forçando o outro a lutar, né? Quantas vezes a gente já tentou fazer com que o marido lutasse pelo casamento pedindo, falando, né, para ele da importância da família. Só que isso, gente, não traz resultado. O homem continua do mesmo jeito, ele continua não querendo lutar pelo casamento, ele continua ali frio, desprezando, rejeitando a mulher. Então, essa não é uma estratégia que funciona. E além de não funcionar, é uma estratégia muito dolorida, muito sofrida para a esposa, porque ela tenta a todo custo fazer com que o marido, né, caia na real, que ele caia em si e que ele comece a preservar mais a família, prezar mais pela família, só que ela não tem resultado e muitas vezes acaba desistindo, tá? Então eu entendo quando você fala assim, Carol, mas só eu tô lutando, é certo só eu lutar pelo casamento? E eu já te adianto, não é certo, não é certo só a mulher lutar pelo casamento. O casamento, ele foi feito, né, ali por duas pessoas disseram sim. Tanto o homem quanto a mulher decidiram estar casados, não é isso? Só que quando a gente pensa na responsabilidade de lutar pelo casamento, sim, a responsabilidade ela é de ambos. Só que quando a gente pensa em motivação para lutar pelo casamento, a maioria das vezes, grande parte das vezes, a mulher está mais motivada a lutar pelo casamento. Significa que ela é a que tem mais responsabilidade? Não. A única coisa que significa é que ela está mais motivada. E por que geralmente é a mulher que está mais motivada para lutar pelo casamento? Uma das explicações que existe para isso é uma explicação científica. Por quê? Nós mulheres temos um instinto natural de querer lutar e preservar a nossa família. E esse instinto a gente traz, a gente carrega desde a época das cavernas. Naquela época, quando o homem saía para caçar, para se aventurar, para trazer alimento para sua família, quem ficava dentro de casa cuidando da família, cuidando dos filhos, era a mulher. E esse cuidar, essa habilidade em se relacionar, ela é muito mais forte, muito mais presente na mulher do que no homem, entende? Por isso a nossa motivação por lutar para manter a nossa família unida, para manter a nossa estrutura de família, ela é muito maior. Mas isso não significa que o homem também não possa se motivar. Só que o que motiva o homem é algo diferente do que motiva a mulher.
Essa é a diferença, sabe? E isso que precisa ser internalizado, ser entendido, compreendido, e que eu trouxe hoje para falar para vocês, que faz com que o homem se sinta motivado a lutar. E qual que é o papel da mulher nessa relação de não pedir para o homem lutar? Aqui eu trago para vocês, e é a origem aí do que eu ensino, é a influência da mulher. Então a mulher, ela não vai pedir para o marido lutar, não. Ela vai influenciar o marido a lutar, tá? E aí, quando a gente pensa em influência, você pode falar assim: ah, Carol, mas eu não consigo influenciar meu marido em nada. Eu tento falar, é que a gente acha que o influenciar é falar. Mas o influenciar, ele vai muito além do falar. E outra, a mulher, ela tem sim o poder de influenciar o marido. Tanto é que na própria Bíblia, em 1 Pedro 3:1, traz esse trecho, que está escrito assim, ó: que o homem seja ganho sem palavras por meio da conduta de sua esposa. Pedro traz esse texto num contexto em que o homem afastado do reino de Deus, ele tem sim como ser influenciado pela conduta, não é nem, ó, ele fala, seja ganho sem palavras, ou seja, é apenas pela postura, apenas pela conduta da esposa é possível sim que o homem seja influenciado, tá? Então, entenda, não, você não tem que lutar sozinha pelo seu casamento, mas você precisa entender que você precisa se tornar essa influência poderosa na vida do seu marido. Sabe por quê? O que significa uma pessoa ser influente? Uma pessoa influente é uma pessoa que exerce essa influência sobre alguém, e essa influência exercida tem a capacidade de transformar as atitudes da pessoa. É aquilo que a gente sempre diz: ninguém muda ninguém. Tá certo? A pessoa só muda se ela quiser, mas ela pode sim ser influenciada. É o que a Bíblia traz e é o que eu trago aqui para vocês também para comprovar isso. A influência é que salvou o meu casamento, a influência é o que salva o casamento das minhas alunas, é a influência, é o que elas se tornam, é como elas conseguem trazer esse poder pessoal para o casamento e aí sim fazer com que o marido queira lutar. Tá? Então, isso é fundamental. E aí, você pode falar assim para mim, Carol, mas o meu marido, ele tá claramente perdido. É como se a pessoa que eu estou casada hoje não fosse a pessoa que eu casei lá atrás. É uma pessoa que tem comportamentos completamente diferentes. O meu marido, ele começou a beber do dia para a noite. O meu marido, ele começou a ter atitudes estranhas, comportamentos estranhos do dia para a noite. Como salvar um casamento assim? Espera aí, deixa eu só ligar a bateria aqui do computador rapidinho. Pronto. Agora vai. Ah, essa minha coluna não tá ajudando. Mas vamos lá. Pronto, agora com bateria dá pra gente continuar. Então, e aí você fala, né? Como salvar um casamento em que o outro tá claramente perdido? Existe uma coisa, algo que eu sempre falo aqui, sempre falo para as minhas alunas, que é assim: o mal, né, o diabo, ele está pronto, ele está a postos, e tudo que envolve o mal está a postos para todo momento destruir os projetos de Deus. A família é o maior projeto de Deus na Terra. Jesus, ele poderia ter vindo, né, para a Terra de várias maneiras. Ele poderia ter surgido do nada, ele poderia ter vindo através de uma nuvem, mas não. Ele veio ali no meio, no seio de uma família, sabe? Maria, José, ele foi criado por uma família. Então, Deus preza muito pelas famílias. E por prezar tanto as famílias, o que o mal tenta fazer? O que o diabo tenta fazer? Ele tenta a todo custo criar maneiras de desestruturar essa família. E quando dentro da família existe um elo que está fraco, né? Porque a gente tem ali, é como se fosse um triângulo. É Deus ali no topo, é o marido e a esposa.
Quando a gente tem um dos dois elos aí, marido e esposo, que está afastado de Deus, que está afastado da igreja, está afastado da comunidade cristã, o mal tenta, é por ali, é por esse elo fraco que o mal ele vem com todas as forças para conseguir atacar. E aí ele mostra todas as facilidades do mundo. Amigos, facilidade. Peraí. Estão conseguindo me ouvir? Dá só um ok aqui se vocês me escutam. Peraí. Peraí que no Instagram falhou. Deixa eu voltar aqui no Instagram, aí a gente já continua. Pronto. Voltamos aqui. Então, o que eu estava falando, né? O mal, ele tenta de todas as maneiras atacar a família. O mal tenta de todas as maneiras entrar e ele acaba entrando pelo elo mais fraco, que muitas vezes é o homem, que está afastado da igreja. E aí, a gente consegue comprovar o quanto que o mal, ele é capaz de corromper ali o homem, quando a gente escuta na Bíblia aquele momento em que Deus cria, depois de criar todas as criaturas, depois de criar o homem, ele viu tudo aquilo, ele olhou esse panorama, viu o homem, viu tudo que ele ia cuidar ali, que ia ficar debaixo do poder do homem, e ele falou: olha, não é bom que o homem fique só. Eu farei para ele uma auxiliadora, e será a mulher, né? Tanto é que na Bíblia tem Ish, que é o homem, e Isha, que é a mulher, em hebraico, né? Então é Ish e Isha, homem e mulher. Então, Deus, nesse momento, ele consegue ver um homem ali facilmente sendo tentado pelo mal e a mulher vindo nesse momento como auxiliadora desse homem. Então, gente, o que a gente precisa entender? O homem, ele é sim uma peça que o diabo usa para poder acabar com as famílias. A esposa, ela tem sim a capacidade de auxiliar o marido, de trazer esse marido de volta para perto de Deus. Porque, gente, quando a gente pensa no objetivo do casamento, a maioria de nós casa sem saber o papel fundamental do marido e da esposa. A gente casa porque a gente quer constituir uma família, a gente casa porque a gente quer ter um companheiro, a gente quer ser feliz. Só que, na verdade, o maior objetivo, tanto do homem quanto da mulher, quando se tornam esposo e esposa, é buscar a salvação do marido, buscar a salvação da esposa. Então, para pensar comigo, se o seu marido está perdido, quem é, segundo a Bíblia, e segundo o que eu tô falando aqui, quem é a única pessoa capaz de trazer esse homem para perto de Deus de novo? É a esposa. Ah, Carol, mas eu já tentei falar, eu já tentei levar ele para a igreja, eu já tentei de tudo. Eu também tentei de tudo, falando, pedindo, mas não é assim que funciona. Não é isso que funciona, é isso que eu quero trazer para vocês. Não é vocês falarem, não é você falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso. Gente, o homem só faz algo que ele realmente quer. Enquanto nós mulheres não descobrirmos a maneira certa, a maneira ideal de fazer o marido querer as coisas, não adianta, por mais que a gente fale. Entende? É a mesma coisa. Imagina você que você tá aí num barco, você e seu marido, vocês estão num barco, numa noite escura, em alto mar. Tá tudo escuro e só tem um farol ali. E esse farol é Deus. E aí você tá remando porque você quer chegar no farol, que é Deus, que é a salvação. E o seu marido tá sendo fisgado por todas as armadilhas do mal. E o que ele tá fazendo? Ele tá levando o barco lá pro outro lado. Não tá nem aí pro farol, ele tá levando o barco lá pro outro lado. E aí, esse homem, de repente, ele sai desse barco, ele quer sair desse barco e ele se afunda. Quem que é a única pessoa nessa cena
nessa história que é capaz de ir lá pegar esse homem, dar meia volta, pegar esse homem, estender a mão para ele e falar: vem, vamos aqui para esse barco aqui, vamos para esse farol. É a mulher. Ah, Carol, mas e se meu marido não quer? Hoje o seu marido não quer porque ele não tem a motivação necessária. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você aprende o que vai fazer esse marido subir no barco de novo e querer seguir, remar junto com você rumo a Deus, rumo à salvação, aí não tem diabo, não tem armadilha do mal que resista quando você aprende o que você precisa fazer e quando você faz, quando você aplica, quando você coloca em prática, tá? E a gente vai falar muito disso no evento que vai começar dia 24. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link que tá na bio, se inscreve para quem tá no YouTube, no link que tá na descrição do vídeo ou na bio, tá? Não perde, gente, não perde por nada, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o benefício de se tornar essa influência poderosa para o seu marido. O primeiro benefício, gente, é que quando a mulher entende que ela é influência poderosa na vida do homem, ela é capaz de se tornar um instrumento na mão de Deus. E nós, como mulheres cristãs, nós, como filhas de Deus, a gente quer servir, sabe? A gente quer colocar a nossa vida, a nossa família, a gente quer colocar à disposição. Quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, a gente pede, Deus, usa a minha vida, usa a minha família para que eu possa levar o seu nome, para que eu possa levar a sua palavra, para que eu possa levar o seu amor para várias pessoas. A gente pede isso em oração. E quando você aprende a se tornar maior influência para o seu marido, você se torna esse instrumento. Sabe por quê? Porque você vai ser capaz de influenciar não só o homem que está do seu lado, mas várias pessoas ao seu redor. Quando você sai de um casamento, assim como eu saí, que estava em crise, e você torna esse casamento muito melhor do que antes, você se torna uma pessoa capaz, habilitada de dar testemunho sobre o poder de Deus sobre as famílias. Mesmo quando o diabo tenta de todas as maneiras, com todas as artimanhas dele, mostrar as facilidades, tanto para o homem, mostrando um mundo em que ele fica preso nele mesmo, mostrando para o homem um mundo em que ele pode ter qualquer mulher, mostrando para o homem um mundo que ele não precisa ter tanta responsabilidade quando ele está solteiro. Tudo isso são caramiolas que o mal coloca na cabeça do homem. E na mulher? Será que a mulher ela fica imune? Ela fica blindada contra o mal? Muito pelo contrário. O diabo, ele coloca na mulher aqueles sentimentos que não ajudam ela a salvar o casamento, a se curar e nem ajudar o marido a se curar. O diabo começa a trazer para essa mulher mágoa, desânimo, falta de perdão, falta de domínio próprio, não consegue controlar os sentimentos, não consegue controlar as emoções, acaba tendo reações que depois ela se arrepende. Quem você acha que faz isso? É o mal. Então, olha só, tanto o homem quanto a mulher são tentados, sim, pelo mal, certo? E aí, quando a mulher ela é preparada, quando a mulher ela se coloca à disposição para ser um instrumento de Deus para salvar o marido, aí sim ela consegue se tornar essa influência poderosa. Então, esse é o maior benefício, um dos maiores benefícios, é você conseguir contribuir para esse projeto de Deus na Terra, que é salvar, é a salvação, é salvar mais uma alma. Tá? É muito mais fácil, gente, para a mulher falar assim: não, eu vou largar esse homem aqui do jeito que ele tá, com os vícios dele, com as atitudes dele, é muito mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você se livra do sentimento. A princípio, né? É isso que a gente acha. Quando você tá num processo de divórcio, você acha que só o divórcio vai tirar a sua dor. Mas a gente vê que dificilmente isso acontece. Dificilmente uma pessoa sai de um casamento divorciada feliz da vida.
Pode ter certeza, a pessoa que fala, que sai assim, é uma pessoa que está completamente vazia, que fala da boca para fora, porque ela não conseguiu salvar o casamento, porque ela jogou a toalha antes de tentar, antes de sequer tentar uma estratégia que funcione. Entende? Então, esse é um dos benefícios de se tornar essa influência poderosa. Um outro benefício de se tornar essa influência poderosa para o seu marido é que você se transforma durante o processo. Você se torna o que eu chamo minhas alunas assim, né? Você se torna uma mulher deck. Carol, o que é mulher deck que você sempre fala? Suas alunas, quando entram aqui no chat, elas falam: sou uma mulher deck. O que é isso? Mulher deck, a sigla de mulher deck é divina. Por que divina? Porque ela sabe que ela está sendo transformada, ela está sendo curada, o coração dela está sendo restaurado para que ela seja um instrumento de influência na vida do marido. Então, por isso o D de deck. Estratégica. E por que estratégica? Porque essa mulher, ela aprende através da estratégia, ela aprende quais estratégias que ela tem que adotar ali na casa dela, na vida dela, na rotina dela, no dia a dia dela, com o marido dela, para que esse marido comece a se interessar por ela de novo. Então, ela é totalmente estratégica. É uma mulher que ela não age mais pelo impulso, ela não age mais pela emoção, ela não age mais pela dor. É uma mulher que age com a certeza de que ela vai ter a vitória. Então, todo o passo que a mulher deck dá não é um passo que ela está reagindo a algo. É um passo que ela está dando sabendo que lá na frente ela vai colher os resultados. Isso é ser estratégica. E o C, de comunicação que aproxima. É uma mulher que tem uma comunicação tanto verbal quanto não verbal que aproxima o marido. E é essa comunicação, é essa postura que muitas vezes, quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, as mulheres me perguntam: Carol, mas qual que é a minha postura nessa situação? Não existe postura nessa situação ou em outra situação. O que existe é uma postura que ela é construída e, independente da situação que você se encontre, você consegue manter essa postura. Então, uma postura, ela não é criada só para aquele momento específico. Uma postura, ela é construída para que você use em qualquer momento que precise. Não só no casamento. Você consegue extrapolar, você consegue transbordar isso para sua vida com seus pais, com a sua vida profissional, tá? Em todos os aspectos, você consegue trazer essa postura. Eu tenho alunas que elas trazem esse relato: Carol, eu percebo que o meu casamento ele tá num processo de restauração, mas eu consigo também ver mudança no meu âmbito profissional. Né? Há tanto tempo eu não consegui emprego, agora eu consegui um emprego, agora eu tô ganhando mais, eu consegui aquele emprego que eu queria. Então, olha só como que é essa postura, tá? E aí, vamos lá, vamos continuar. E quando você cria essa postura de mulher deck, você se torna uma mulher que começa a ser feliz independente do marido. Você consegue ser feliz independente do que o outro faça ou deixa de fazer. Essa postura faz com que você aumente a sua autoestima. Você começa a se sentir bem, não porque o seu marido ele tá fazendo coisas boas para você. Você começa a se sentir bem porque você descobriu em você o seu real valor. E o fato de você começar a se valorizar faz com que o seu marido te valorize também, tá? Esse é um dos maiores benefícios também de ser essa influência poderosa na vida do homem, certo? E aí, vamos falar agora de um erro muito comum que eu vejo as mulheres cometerem quando o assunto é ver o homem não lutando pelo casamento. O que elas fazem nesse momento? O primeiro erro comum que eu vejo, gente, é as mulheres cobrarem essa mudança do homem sem que antes elas se tornem essa influência poderosa. Sem que antes elas se tornem essa mulher que eu tô falando para vocês, uma mulher com uma autoestima que foi resgatada, uma mulher que agora consegue se comunicar, uma mulher agora que consegue ser feliz independente das atitudes do marido,
certo? Então, quando você não tem isso construído, quando você não tem essa mulher deck construída dentro de você, você acaba pedindo para que o outro mude, você acaba fazendo com que ele olhe para você e ele te veja como uma mulher que não está se valorizando. Porque uma mulher que pede para o outro mudar, uma mulher que pede para o outro ser diferente, é uma mulher que ela fica condicionada à atitude do outro. E não é isso que a Bíblia fala sobre a gente. Todos nós, seres humanos, a Bíblia traz isso. Nós temos domínio próprio, nós temos a capacidade de controlar o nosso consciente, o nosso subconsciente. A gente tem essa capacidade. Só que quando a gente pega esse nosso domínio próprio e a gente coloca na mão do outro, o outro, além dele não mudar, ele se sente pressionado, ele se sente cobrado, se sente na responsabilidade que não é dele de fazer você feliz, entende? De fazer a mulher feliz. Então, essa cobrança, o que acontece? Essa cobrança, ela faz com que o homem, ele não tenha atitude. Ele pode até te falar que ele vai mudar, que ele vai ser diferente, que agora ele é uma nova pessoa. Só que, enquanto ele não demonstra isso com atitudes, significa que nada do que você disse surtiu efeito. Significa que nada do que você falou resolveu. Por isso que o falar não traz resultado, entende? Então vamos supor, seu marido ele chegou tarde, tava num, sei lá, falou que ia chegar no horário, deu a hora, chegou em outro horário. E aí você vai lá, você cobra dele, você fala, olha, não tá certo, não é assim, não quero o nosso casamento assim. Só que você faz isso e você mesma não muda a sua postura. Você mesma não muda a sua atitude. Você mesma não se livra desse monte de influência de pensamento negativo que faz muitas vezes você ter uma reação muito mais exagerada do que o normal. E aí, quando você faz isso, quando você não muda a sua parte, sabe o que acontece? O outro vai olhar e ele não vai ter algo que eu falo muito aqui, que é o medo de perder. O homem, a mulher, para lutar pelo seu casamento, isso já é instintivo, isso já é dela. Agora, o homem, para ele lutar pelo casamento, ele precisa ter medo de perder aquela mulher que tá do lado dele. Ah, Carol, então é só eu dar um gelo nele que resolve? Nada disso. Se você fizer isso, é como se vocês fossem namorados. Isso aí só resolve para o homem que não conhece a mulher. O homem que conhece a mulher, não adianta dar um gelo, sabe por quê? Porque ele vai saber que você está fazendo isso só para deixar ele irritado. Não existe essa de dar um gelo. Agora, uma mulher, ela consegue sim influenciar, consegue sim motivar o marido quando ela cria essa autoestima poderosa, quando ela cria essa influência poderosa e quando ela ativa nele o medo de perder. Por quê? Porque esse homem ele vai começar a perceber as mudanças. Principalmente quando você faz do jeito certo e não coloca as suas mudanças numa condição assim, eu vou mudar para que ele mude. Não. Você tem que colocar suas mudanças. Olha, eu vou mudar porque eu quero me curar. Eu vou mudar porque eu quero ser feliz. Eu vou mudar porque eu não quero mais que a minha felicidade fique nas mãos de outra pessoa. A minha felicidade, ela tem que ficar nas minhas mãos. E se for para o meu marido estar comigo, ele vai vir. Se for para o meu marido estar no meu jardim, que é algo que eu sempre falo aqui, ele vai estar. Mas dessa mudança, ela tem que vir de mim. Certo? Então, gente, esse é o primeiro ponto. Você entender que essa motivação do seu marido em te perder é determinante para que ele comece a lutar pelo casamento. No meu casamento foi exatamente o que aconteceu. No meu casamento, quando eu comecei a resgatar minha autoestima, quando eu comecei a construir todas as minhas qualidades, quando eu comecei a observar, me conhecer, enxergar meus pontos fortes, melhorar os pontos que não eram tão fortes assim, eu comecei a ser feliz independente dele. E aí, o fato de ser feliz independente dele fez com que ele me olhasse de uma maneira diferente.
Entende? E aí sim, aí eu comecei a perceber as mudanças do Wellington. Só que olha só, primeiro ele precisou ter uma motivação para que ele lutasse. Não foi só o meu pedir. Agora imagina se eu tivesse ficado, em vez de construir tudo isso que eu falei para vocês, minha autoestima, meu autoconhecimento, descobrir meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, imagina se eu tivesse chorando, pedindo para ele mudar. Ou imagina se eu tivesse, o dia que ele me tratava bem, eu ficasse feliz, e o dia que ele me tratasse mal, eu ficasse triste. Onde você acha que meu casamento estaria hoje? À beira do divórcio, ou muito provavelmente já divorciada. Entende? Então, quando você usa a estratégia certa, você consegue sim salvar o casamento. E tem algo também que é algo instintivo do homem, da mesma maneira que nós mulheres temos um instinto natural de querer cuidar da nossa família, o homem ele tem uma série de instintos que movem ele. E esses instintos eu vou falar um pouco mais na aula 1, principalmente na aula 2 eu vou trazer também essa questão dos instintos do homem mais presentes, quais são esses instintos, por que hoje a esposa, do jeito que ela está conduzindo o relacionamento, ela não está fazendo com que os instintos dele sejam supridos dentro do casamento? Por que muitas vezes o homem procura fora de casa? O que a esposa tem que fazer para que ela consiga suprir esses instintos dentro do próprio casamento? Tudo isso eu vou falar para vocês no evento. Então, para quem ainda não se inscreveu, entra lá no link, clica para se inscrever e não perder mais tempo, tá certo, gente? Então, acho que é isso. Então, o jeito certo que vocês precisam fazer é se tornar essa influência poderosa para o seu marido, porque é essa influência poderosa que é construída pela sua postura que vai fazer com que o seu marido tenha mudanças, tá certo? E a gente se encontra então na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigada, bom dia.